Olá, turma do 7º ano 3 da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardá da Silva. Aqui é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma videoaula para explicação do capítulo 11, Comércio Atlântico de Escravizados. Antes de prosseguir, eu desejo e espero que esteja bem de saúde com você, com toda a sua família, e que você se dedique aos estudos. Continua fazendo uma rotina de estudo, pois facilita. Estudar toda a disciplina ao mesmo tempo, no mesmo dia, fica sobrecarregado. Mas se você fazer uma rotina, anotar os dias para estudar a disciplina, vai ajudar. Então, se dedique ao estudo, não deixe acumular as atividades e assim você estará compreendendo melhor os assuntos. E antes de prosseguir para a explicação do capítulo 11, tem em mãos o seu LDI. Assim que o professor for explicando, você vai acompanhando a explicação. E sempre que necessário você circule, anote, escreva palavras que facilitam o entendimento. Então vamos para a explicação do capítulo 11, que tem por título Comércio Atlântico de Escravizados. É um tema de extrema importância para a compreensão de muitos assuntos, de muitos problemas relacionados à sociedade atual e como que surgiu, né, principalmente a questão dos escravizados. Na página 26, que também está aparecendo na sua tela, retrata aqui a situação, né, um mercado de escravizados. E escravidão foi estudado em diversos tópicos, diversos temas, diversos impérios, diversos povos, e agora vai fazer compreender melhor esse problema que vai estar surgindo, né? E está conseguindo entender também o que é um escravo, como se tornava uma pessoa escravizada. Isso é de extrema importância. Então, é um tema que desperta curiosidade, desperta interesse, e o nosso objetivo é fazer a compreensão, né, do conceito de escravidão na Idade Moderna, conhecida como modernidade. Na página 27 já vai dizer, vai trazer, eu acredito que resume e é a introdução ideal para esse assunto. Ao longo da história da humanidade existiram diversos tipos de escravidão em diferentes locais do mundo. Então, a escravidão é uma instituição criada muito antiga e existiu em diversas partes do planeta. Na África, antes da chegada dos europeus, lá no século XV, também havia escravos. Então, escravidão, ela, desde a Idade Antiga, conhecida como Antiguidade, a gente estudou esse período da história, lá na Mesopotâmia, no Egito, também um destaque maior foi dado para a Grécia, para Roma. A quantidade de pessoas escravizadas que haviam na Roma Antiga era a maior parte. Chegou um período da história de Roma e da Grécia que a maior parte da população era de pessoas escravas, pessoas escravizadas, olha só. E a gente vai entender um pouquinho sobre esses conceitos. Na África também existia escravidão, e principalmente uma pessoa podia ser escravizada por 4 motivos principais: a guerra entre diferentes povos por terra e poder, a fome, quando o indivíduo não tinha meios para se alimentar,
ele oferecia a si mesmo e a sua família como escravos. A punição judicial, quando uma pessoa cometia um crime e por isso era condenada à escravidão. A penhora humana, quando o indivíduo oferecia a si mesmo como garantia de um empréstimo e se não pudesse pagar, era escravizado. Isso é de extrema importância compreender. Mas lá na África, a quantidade de escravos numa sociedade era minoria, né? Em relacionado à Grécia, relacionado à Roma antiga, mas a gente destaca, né, que havia na Grécia e na Roma antiga, geralmente o escravo vai ser prisioneiro de guerra. É claro que acontecia também o escravizado, a pessoa se tornava escravizada por dívida, por crime, mas geralmente na Idade Antiga, Grécia Antiga, Roma Antiga, na Mesopotâmia Antiga, lá que a gente estudou, no Egito, a pessoa se tornava escravizado geralmente por motivo de guerra. Eram os prisioneiros de guerra. Quando Roma invadia um território, levava pessoas, os derrotados, como prisioneiros de guerra. Isso é muito interessante destacar. E na África, por incrível que pareça, nesse continente, como é igual a outras regiões do planeta, também havia escravo. Mas eram minoria, né? Minoria da população. E na Europa, às vezes, era maioria, como aconteceu no caso de Roma. Vamos prosseguir. Página 28 e 29. No século XV, com a chegada dos portugueses à África, a escravidão se avolumou e as guerras se multiplicaram. Parte dos líderes africanos, príncipes, reis, desejava armas de fogo para manter ou ampliar seu poder. Os europeus, por sua vez, desejavam escravos. Então, na África começaram a acontecer guerras com o objetivo de conseguir prisioneiros para trocá-los por armas de fogo e outros produtos. E isso é muito interessante destacar. Parte das lideranças africanas envolveu-se com a obtenção e venda de escravos. Outra parte resistiu e denunciou os prejuízos que isso causava às suas comunidades. No século XVI, com o aumento da procura por trabalhadores nos engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro, teve início o comércio de escravos africanos, o comércio de africanos para a América Portuguesa. Esse negócio envolvia pessoas e produtos de vários continentes: Europa, África, América e Ásia. E é chamado pelos historiadores atuais de tráfico atlântico ou comércio, como está no seu título, comércio atlântico de escravizados, né? O tráfico atlântico, o comércio de escravizados pelo Oceano Atlântico, durou mais de 300 anos e envolveu europeus de várias nações. Portugueses, ingleses, franceses, dinamarqueses, entre outros. Envolveu também africanos, chefes, reis, negociantes e, mais tarde, mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco. Muitos desses mercadores acumularam fortunas com a venda de escravos. Vamos dar um destaque agora maior para a página 31 a seguir. A 33 apresenta até um gráfico. A quantidade, né? A quantidade de... Aqui o título de A Chegada aos Portos Americanos, que está falando cerca de 14 milhões de pessoas foram transportadas em cativas na África. Olha só.
A maioria dos africanos desembarcados no Brasil era da costa da Mina. E hoje pertence ao país da Gana e Nigéria. E a maioria dos africanos entrou pelos portos da Bahia e se concentrou no Nordeste. Destaque também, Bahia, Pernambuco, Maranhão. No Brasil, os africanos não eram chamados pelo nome de sua etnia, mas sim pelo porto ou da região onde tinha sido embarcado. Um africano de etnia, por exemplo, era chamado onde o porto que ele foi embarcado. Os diferentes povos embarcados nas costas da Mina, lá na África Ocidental, eram chamados simplesmente de Minas. No Brasil, Mina passou o sinônimo de ser oriundo da costa da Mina. Na hora do embarque para o Brasil, o africano era batizado, ou seja, perdia o seu nome original e passava a ter um nome português. Para certos povos africanos, isso era mais doloroso, pois em alguns lugares da África, o nome dado a uma pessoa tem um significado especial. O nome português dado no batismo devia ajudar a apagar, deletar da memória do africano todo o seu passado, sua família, seus amigos, sua língua e seu lugar de origem. Vamos comentar um pouquinho. Lá está falando na página 32 do caso do navio Brooks, e o professor vai comentar um pouquinho sobre essa travessia. Nas fortalezas do litoral africano, homens, mulheres e crianças eram forçados a embarcar em navios conhecidos, está lá, no início da página 31. Na página 31, se você quiser ver até os navios negreiros. Foi até apelidado também como tumbeiros, de tantas pessoas que morriam. Navios negreiros. A viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava de 30 a 45 dias, conforme o lugar de partida e o de chegada. As condições de viagem eram péssimas. A comida era pouco e de má qualidade. Os navios negreiros iam superlotados, onde cabiam 100, iam 300 e muitos morriam durante a travessia. Mesmo assim, o lucro dos mercadores, desses vendedores, era grande. O preço de venda de um lote era em média 3 vezes maior que o de compra. Os africanos chegavam ao litoral brasileiro confusos, cansados e sem saber onde estavam. Nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís lá no Maranhão, eles eram examinados, avaliados e comprados. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher, e geralmente 3 vezes mais do que uma criança ou um idoso, conforme está na sua capa, o mercado de escravo. Os africanos não vieram para a América por vontade própria, foram trazidos para trabalhar. No Brasil, eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Começavam entre 4 e 5 da manhã e iam até anoitecer. Por vezes, as manhãs dos feriados e domingo eram usadas no conserto de cercas, estradas e outros serviços. O homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, pedreiro, carregador e várias outras funções. A mulher cultivava a terra, cuidava dos doentes, colhia e moía a cana, lavava, passava, fazia partos, vendia doces e salgados. Os africanos aqui desembarcados trouxeram consigo não apenas sua força de trabalho, mas também suas culturas.
E o que é importante dizer, essas culturas africanas marcaram profundamente nosso modo de viver, pensar e agir. Nas grandes fazendas, a maioria dos escravizados recebiam uma cuia de feijão e uma porção de farinha de mandioca ou de milho. Vez por outras, recebiam também rapadura e charque. De modo geral, a alimentação dos escravizados era insuficiente e pobre em proteínas, o que acarretava sérios problemas de saúde e envelhecimento precoce. E agora o professor vai destacar um tema de extrema importância, um tópico que está na página 34 sobre resistência nos africanos. Aqui o título já diz, né? Embora a escravidão tenha sido realizada por muito tempo no Brasil, né? Mais de 300 anos, segundo alguns historiadores, de mais de 350 anos, ela não foi pacificamente aceita. Os escravos lutavam contra as condições impostas a eles, reagindo de diversas maneiras à dominação branca. Olha só. A escravidão, como o professor mencionou, ela foi instituída durante muito tempo, lá na antiguidade, e existiu em várias partes do mundo. Mas onde houve escravidão, houve resistência. No Brasil não foi diferente. O excesso de trabalho, a disciplina rigorosa, os castigos, o fato de que o Senhor não cumprir com a palavra dada quando o escravizado conseguia juntar dinheiro para comprar sua carta de liberdade, alforria, eles resistiam praticando religiões de origem africana, jogando capoeira, promovendo festejos com o congado, o reizado, o jongo e fundando irmandades. Para quem não sabe, dá um destaque, né? Capoeira é uma dança e luta ao mesmo tempo. A capoeira foi uma forma de diversão e defesa desenvolvida no Brasil pelos africanos e seus descendentes. Congado, tipo de dança que representa o coração de um rei. Durante isso tem um cortejo com cantos, música, expressão, né? Reizado, festa popular que se realiza na véspera e no dia de Reis. Turma, e para finalizar, uma maneira bem simples, bem fácil de entender, esse capítulo, professor, por que é colocado esse capítulo bem depois da colonização portuguesa? Por que é colocado esse capítulo bem depois da colonização inglesa, colonização espanhola aqui na América, colonização portuguesa na América? Por quê? Para entender que o trabalho, a construção da América foi feito por africanos. E o destaque maior é que na Idade Moderna, o escravo, a venda de escravo gerou um lucro tão grande que os portugueses incentivavam, traziam os escravos lá da África e vendiam para a América. E a colonização portuguesa, que a gente vai estudar no capítulo 12, quando de fato vai começar a produção no engenho de açúcar, ela vai acontecer devido ao trabalho dos africanos. Então, de maneira bem simples, os africanos vieram para o Brasil não por vontade própria, eles foram feitos escravos. Por qual motivo? Principalmente devido ao lucro. Os portugueses, de maneira geral, os europeus, incentivavam a captura, a venda de pessoas africanas como escravos, faziam as pessoas escravizadas, e então a escravidão na Idade Moderna, ela vai estar associado a esse comércio, a esse lucro. Fizeram pessoas como mercadorias. Pessoas perderam seu nome, muitas morreram durante a travessia e vieram para o Brasil. E até hoje
chegou alguns anos atrás, quase metade da população brasileira eram descendentes de afro-africanos, conhecidos como afrodescendentes. Então, esse, infelizmente, é um acontecimento, algo que teve marcado na humanidade a escravidão. E a escravidão, na Idade Moderna, principalmente aqui no Brasil, vai estar associado à África, vai estar associado à cor negra. E o branco, os europeus, vão ficar como senhor e o escravo vai ser visto pela cor. Infelizmente, até hoje trabalha muito com essa questão de preconceito, mas o professor quer destacar novamente a parte da resistência. Não, em nenhum momento, como está no seu LDI, lá na página 34, ela foi aceita de maneira pacífica, sempre. Ou fugindo, ou queimando as plantações, ou quebrando peças, ou tentando matar o seu senhor, ou através da capoeira. Houve resistência, não foi aceita de maneira pacífica e o escravo vai ser estudado, o trabalho de pessoas africanas, os escravizados, vai ser no próximo capítulo dar destaque pela importância que eles tiveram para a construção, né, de um país através da mão de obra nos engenhos e também de estar trazendo as suas culturas. Um grande abraço. Precisou de algum esclarecimento, mande a sua mensagem, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta que surgir, mande a sua mensagem o mais rápido possível, o professor vai estar orientando. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.